Olá todo mundo. Olha, hoje estou com uma camisa especial. Camisa do Espírito Santo. Eu mesmo que fiz. Não, fiz, peguei na internet. Essa foto não é minha não. Não foi eu que tirei a foto não. Mandei botar aqui na camisa. Ok? Então vamos lá, como eu prometi, toda filmagem minha, toda postagem, primeiro de tudo é um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrar-nos do mal. Amém. Ok. O que eu vou falar hoje é essa polêmica que está acontecendo aí no mundo inteiro, porque o católico é a maior religião do mundo, né? Então o Papa deu alguma coisa na cabeça dele aí que ele resolveu acabar com o reinado da Maria. Porque o catolicismo, né, eles afirmavam que a Maria foi eleita no céu, rainha do céu. Eu, sinceramente, eu antes tinha o hábito, né, porque eu vim da religião católica, então eu tinha o hábito de orar um Pai Nosso e depois rezar uma Ave Maria. Mas só que depois que eu comecei a me inteirar, que eu comecei a estudar o Evangelho do Senhor Jesus, eu parei de fazer isso, né? Porque a oração da Ave Maria, eu acho que não tem nada errado, né? A Ave Maria, ela é cheia de graça. O Senhor é convosco, quer dizer, o Pai, Deus, está com ela, que ela, quando o anjo falou, ela falou, está aqui a serva do Senhor. Bendito é o fruto entre as mulheres. Poxa, isso aí, está certo também que foi a Isabel, quando ela encontrou a primeira vez, o João Batista estava na barriga da Isabel, começou a se mexer, ela falou, bendito é tu entre as mulheres. Até aí tudo bem, né? Agora quando eu tenho uma parte que fala, Maria que fala mãe de Deus, aí já não está muito legal, né? Nem o próprio Filho, o Senhor Jesus, nunca chamou ele por nome nenhum, sempre chamava carinhosamente de Pai. Agora, daí fala Maria, mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus. Mas peraí, cara, Jesus nunca, eu estou estudando o Novo Testamento, e em nenhuma hora Jesus se proclama Deus. Em nenhuma hora ele fala, eu sou Deus. Não. Ele fala o seguinte, que ele está no Pai e o Pai está nele. Por quê? Porque ele veio numa missão dada pelo Pai. A mesma missão que Deus deu para Moisés, o Jesus veio com uma missão também, igual a Moisés. Só que a missão de Jesus é muito superior à missão de Moisés, né? Moisés teve a missão dele, qual era? Ir no Egito, confiar em Deus, e que Moisés chegou a falar, quando ele estava conversando com Deus, Moisés chegou a questionar, mas como eu vou no Egito? Como é que eu vou no Egito? Como é que eu posso ir no Egito
pegar o povo do Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou ninguém, não sou nada. Aí Deus falou com ele, você vai lá que eu vou estar contigo. É você ver, o Moisés, que é considerado entre os judeus o maior profeta que teve. Realmente ele foi dos profetas que fez mais milagres, né? Abriu o mar vermelho, fez as pragas, né? Quer dizer, Deus usou ele, quem fez aquilo tudo foi Deus. E ele confiou em Deus e aí fez. Que todo mundo deve confiar em Deus. Jesus fala que se tiver uma grande mostarda de fé, você é capaz de mover uma montanha. Então o que aconteceu? Jesus foi no Egito e ele questionou Deus. E o que Deus falou para ele? Eu não posso, Moisés falou, eu não vou conseguir isso, porque o faraó na época era o que o presidente dos Estados Unidos é hoje, né? Aí ele falou, não, você vai lá sim, entendeu? Porque eu vou estar contigo. Aí Moisés confiou e foi lá e conseguiu, depois de muito do faraó, muito dar conta, chegou uma hora que ele não aguentou, quando ele perdeu o filho, aí ele fez a vontade de Deus, que Deus sempre ganha, né? Agora tem uma coisa que eu quero falar sobre Moisés, que é o seguinte, o Moisés, ele era judeu, né? Estava com a família dele, o faraó deu aquela ordem para a matança das crianças e ele ficou escondido até certo ponto. Aí chegou uma hora que estava ficando perigoso, que a mãe pegou a filhinha, a filha dela mais nova e botou num cesto e mandou ela botar no rio e deixar, entregar na mão de Deus, que Deus sabia o que ia fazer. Ela confiava tanto em Deus, a mãe de Moisés, a mãe verdadeira, né? Confiava tanto em Deus que ela deu a garota botou no rio, a maré foi levando, o cestinho foi parar em frente à filha do faraó que estava tomando banho e tudo. Aí viu o texto, foi lá, abriu, viu que era uma criança. Ela tinha feito um pedido ao Deus do egípcio, que queria um filho, né? Quando ela viu a criança, ela falou, é essa criança que o Deus mandou para mim. Então ela pegou a criança, mandou as empregadas tudo embora, só ficou a que era fiel a ela, né? E ela jurou que nunca ia falar nada e tudo. Agora, podemos observar que Moisés ele foi criado desde esse momento que ele é bebê, até ele ser expulso do Egito, né? Ele era um príncipe do Egito. Ele estudou a cultura egípcia total. Ele não sabia nada de Torá, de Moisés, não sabia nada de Deus, né? Não sabia, nunca tinha ouvido falar no Deus do Deus de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, pai de Jesus Cristo. Ele não tinha ouvido falado, ninguém tinha falado para ele. Isso é que eu quero dizer, quando Deus quer fazer uma coisa, ele busca as pessoas menos prováveis. Por exemplo, o Mateus, ele era coletor de impostos, ele era odiado entre o povo judeu. E Jesus chegou e chamou ele. Falou, vem comigo, e ele já largou tudo e foi. É porque Deus ele costuma fazer as coisas do impossível. Um dos apóstolos mais importantes, que é o Paulo, né? Que era Saulo, antes de ser Paulo. Esse apóstolo, eu gosto tanto dele, acho que ele foi tão importante que dei o nome do meu filho de Saulo.
O nome dele era Saulo, né? Que ele é cidadão romano, ele é Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. E ele perseguia os judeus. E olha que ele nem teve contato, ele não foi um dos discípulos de Cristo, né? Ele nem teve contato, mas Jesus apareceu para ele como apareceu para mim. Quando eu fui servir o exército, Jesus não apareceu em pessoa física para mim, mas ele me mostrou várias coisas, entende? Várias coisas que ele estava querendo falar comigo. Porque quando eu servi o quartel e eu fui excluído para o bem da disciplina. Não fui expulso, porque eu comecei a fazer um monte de coisa. Eu tive um surto e começou a fazer coisa dentro do quartel que é inconcebível para um soldado, né? Eu não podia andar de shorts na porta. Eu servi no IME. No IME, que é a elite do exército no Rio de Janeiro, é o IME. E eu passava todo cheio de areia para a praia, passava cheio de areia na porta, estava nem aí, brigava com todo mundo, entendeu? Os oficiais no IME tinham muito essa mania de pegar os soldados, que é tudo oficial, né? Quase não tem oficial lá, quase não tem soldado. Se eu não me engano, no IME tem uns 30 soldados só, por aí, eu não lembro bem. Então tem muito oficial, tem muitos estudantes de engenharia, mas tudo tenente, major, coronel. Então, eles volta e meia gostam de pegar o soldado e começar a desmoralizar, né? Paga 10 aí. Você tinha que saber como é que é o exército, né? O exército tem um oficial falou, você jura isso na bandeira. O juramento da bandeira é isso. Né? O que o oficial mandar, você tem que fazer. Então parece que tinha muito oficialzinho que era que não podia haver um soldado quieto que já ia perturbar. Eu estava com 20 anos e com 21 anos eu era um homem muito forte, né? E eu não tinha medo de nada, eu não estava nem aí. E eu fui para o exército com o pensamento de seguir carreira. Toda criança, todo rapaz que vai servir o exército que não tem uma boa condição financeira, ele sonha em seguir carreira, em ser oficial, tudo. Eu fui com essa ideia também. Eu cheguei lá, tinha um capitão lá, lembro até o nome dele, Capitão Mota. Ele era o cara que tinha a melhor condição física na tropa, né? Então ele pegava a tropa e esculhambava com todo mundo. Ele tinha uma condição física melhor de todo mundo. Porque na época que eu servi, a maioria dos soldados era tudo criança desnutrida, que vinha das favelas, das comunidades, entendeu? Que era esse pessoal que servia. Porque o pessoal de Ipanema, Leblon, né, da Urca, que tinha grana, classe média alta, eles davam um jeito e não servia. Tiravam ele. Geralmente se o pai tinha contato com algum oficial, alguma coisa, aí, na caserna, né, no exército, não é só no exército, todas as forças armadas sempre teve essa vantagem para os oficiais, né? Aliás, foi uma das coisas que eu briguei no IME. Porque no IME é o seguinte, tem 2 refeitórios, um para o soldado, acho que todo quartel é assim. Tem um refeitório para os oficiais e um refeitório para os soldados e cabo, eu acho, né? Essa coisa que tem no quartel, eu não curto isso, né? Já não curti, agora que eu virei cristão, aí é que eu não curto mesmo, né? Vocês já ouviram falar alguma vez que Jesus, quando estava na terra, ele tinha um lugar que ele comia separado dos outros? Não, ao contrário, ele comia com todo mundo, andava com os discípulos todos, estava nem aí. A única coisa que ele se isolava é o que eu estou fazendo agora, é que eu estou sozinho aqui. É oração. Ele orava, ele gostava de ficar sozinho com o pai dele. Eu aprendi isso com ele também, né? Que ele fala, né? O que ele fala? Ele fala, o discípulo pergunta, Senhor, nos ensina a orar. Aí ele fala, claro, primeiro
ele ensinou o Pai Nosso. 100% das igrejas evangélicas, estou dizendo com autoridade, porque eu conheço todas as igrejas evangélicas que tem no Rio de Janeiro. Na minha procura por Jesus, eu conheci todas as igrejas. E não oram o Pai Nosso. Né? Depois que eu comecei a me convertir, comecei a estudar o Evangelho, poxa, como é que pode, ainda incrível que pareça, no lugar que mais se prega o Pai Nosso é na Igreja Católica, porque eu vim do catolicismo, eu comecei no catolicismo. Na antiga Funabem, você acordava, tinha que fazer fila, cumprimentar e cantar o hino nacional, e todo domingo tinha missa. Isso aí é dado pelos militares, né? Os militares tem coisa que falam muito, que eu não sei, que eu não vi. Eles falam um monte de coisa do militar, mas isso aí eu sou testemunha. Porque eu fui menor de rua, eles cansaram, eu fugia, eu ia, a primeira escola que eu fui foi ali na Praça 15, na escola 15 de novembro, no Quintino. Eu tinha casa 1, casa 2 e casa 3, era chamado de triagem. Aí foi o primeiro lugar que eu fui, tive na casa 1, na casa 2, na casa 3, depois fui para Santos Dumont, uma escola que tinha lá atrás do Instituto do IPQN, né, da Funabem mesmo, que era no mesmo terreno. Tinha hospital, tinha tudo ali. Eu operei minha garganta ali dentro. Eu passei minha vida praticamente eu comecei a entrar no Pato Sibirino, acho que com 8, 9 anos. Pato Sibirino não, na Funabem. Era SAM, antigamente. SAM, Serviço de Assistência, Serviço de Assistência ao Menores. Está aí na internet. SAM, SAM. Depois virou Funabem, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Os militares fizeram isso. E, sinceramente, eu tive toda a minha iniciação cristã foi na escola da Funabem, né? Foi no Pato Sibirino, não. Foi onde que foi? Foi na escola Santos Dumont, que tinha missa. Entendeu? Está tocando o celular, mas não vou atender, não. Entendeu? Então, aprendi a ler e escrever, porque eu fiz até eu não terminei o primário, mas acho que eu fiz até o 4º ano primário, dentro da escola na Funabem. Isso tudo foi dado pelos militares. As crianças, na época que eu era criança de rua, essas coisas, opção minha, porque minha mãe de criação fez tudo comigo. Eu que era filho desencapado, fugia, ia para a rua. Aí a polícia, nessa época, né, eu estou falando aí de que eu tinha 8 anos, assim, em 52, início dos anos 60, né? A polícia agia na rua. Criança, quem é? Com quem que você está? Ah, estou sozinho. Cadê teu pai e tua mãe? Ah, não sei. Ah, então tá bom. Ele pegava, ia para a delegacia, fazia o BO e botava lá na triagem, em Quintino. Entendeu? Mas era uma coisa ruim? Não. Para mim foi muito bom, porque eu podia, quase 100% dos menores da minha época, que eram meninos de rua também, a maioria ou virou bandido, ou morreu, ou virou viciado. Eu escapei por causa disso, mas eu ia eles me botavam na Funabem, o que eu fazia? Fugia, ia para a rua de novo. Aí ficava, porque antigamente era assim, você estava andando na rua, a polícia ficava andando, chamado camburão, ficava andando. Aí tinha um grupinho suspeito, eles paravam e abordavam. Não é como hoje não, eles abordavam. Boa noite, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, eu moro aqui, então entra, vai para casa. Era assim que a polícia agia. Primeiro pediram, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, todo mundo dava uma justificativa e tudo. Tá bom, documento. Aí checava o documento de todo mundo. Trabalha onde? Ah, não trabalho.
Mas você é filho de quem? Se fosse filho de militar e tudo, eles liberavam. Mas se o cara falava que não trabalhava e não tinha um reforço, eles prendiam, eles incluíam num artigo que eles tinham, isso aí foi instituído pelos militares. 155 não, é roubo, acho que é 99 o artigo. Teve uma vez que eu já estava adulto, a polícia me pegou, eu não tinha trabalho, não tinha nada, eu fiquei 2 anos preso ali na Quinta da Boa Vista. Que eu peguei uma vadiagem, era chamado antigamente. Quem é da antiga vai lembrar. Entendeu? Eles faziam isso, claro que isso aí não tem nada a ver, não é legal fazer isso, mas a parte de menor, de criança, o militar tratava muito bem. E nessa época não tinha assalto como não tem hoje, não tinha crime de morte, não tinha nada. Os bandidos, eles respeitavam o pessoal do exército, entendeu? Respeitavam a polícia também. Tinha época no Rio de Janeiro que a polícia subia no morro sozinho para prender alguém, para cumprir uma ordem de prisão. Subia 1 ou 2 ou 3. Hoje em dia você tem que subir com o exército, senão você não consegue. Bom, está explicado que o exército, a ditadura foi ruim? Foi. Foi ruim não, para mim não foi ruim, porque eu era criança. Depois que eu fui servir o exército, mas eu cheguei a trabalhar na Uni, na praia de Botafogo. Se eu não me engano, eu trabalhava, porque eu era de uma escola chamada Granja, e tinha uma senhora que era diretora, era do lado do Padre Severino, e ela gostava tanto de mim que ela me levou, né, quando eu completei 18 anos, que antigamente chegava a 18 anos, a Funabem mandava embora. E sem dar curso, quer dizer, dava uns cursinhos lá dentro, mas o cara tinha que se virar. E eu fiquei perdido no mundo, né? Saí da Funabem com 18 anos, aí teve uma festa, eu fui na festa e saí com uma menina. E essa menina me levou para casa dela, em Ipanema e tudo. Aí a gente ficou junto, namorando, eu dormia na casa dela, e aí depois saí. Aí voltei para Paissandu. Aí a minha vida foi praticamente, desde que eu cheguei na Paissandu, em 1958, eu acho, que é 3 anos antes da minha mãe me registrar. Minha mãe me registrou em 1952, eu já tinha 3 anos, então eu devo ter chegado na rua Paissandu em 1952. Que eu nasci no Morro do Pasmado, frente ao Botafogo. Então é isso, tá? Esse é meu depoimento. Os militares podem ter sido ruins para muita gente. Eles eram ruins para as pessoas que queriam implantar o comunismo, né? Aí era. Mas esses caras faziam um monte de coisa. Matavam, sequestravam, né? Tem um monte deles aí que recebeu anistia. Cadeira mesmo é um, né? A presidente, que foi presidente, ela teve envolvendo também negócio de sequestro e tudo, e teve anistia. Agora estão querendo dar, pessoal do Bolsonaro está pedindo anistia e ninguém quer dar. E as pessoas de esquerda, tudo, tem que matar, tem que botar na cadeia. E o pessoal que está no governo, ficou no governo anos aí com anistia. Não é 1 ou 2 não, é um monte, porque o Figueiredo anistiou muita gente e fez uma previsão também. Lembra da previsão do Figueiredo? Está aí na internet, só ver, ele fez uma previsão e está se realizando, né? Pelo menos que eu tenho de informação, está pouco, porque a informação que eu tenho é do povo, é o povão, eu sou povo, entendeu? Eu sou povão mesmo. Eu como arroz com ovo, porque eu não tenho condição de comer carne todo dia, né? Então eu sei o que as pessoas estão passando de perrengue para botar comida na mesa. Eu estou falando isso aqui por falar, mas eu não tenho partido
E não preciso mais votar, que eu vou fazer agora dia 22, 77 anos, não preciso mais votar. E no primeiro mandato do Lula eu votei nele. Acho que ele tentou 4 vezes, 3 vezes eu não votei no concorrente dele. No 4 eu falei, vamos dar uma oportunidade para esse cara que tentando, que a profissão dele, depois que ele perdeu o dedo e se aposentou lá negócio lá em São Paulo, lá, a profissão dele virou candidato a presidente da República. Essa é a verdade. Não estou tomando partido nem de esquerda nem de direita. Entendeu? Eu sou apolítico. Eu não gosto de política. Porque a política é responsável pela guerra, por tudo que é coisa ruim que tem. O político não faz nada de bem. O que o político faz alguma coisa de bem? Ele só promete, 4 anos ele volta. Agora acabou um pouco isso, que eles subiam na favela para conseguir votos, falando um monte de mentira, pegava a criancinha, dava beijinho, mas isso acabou, agora os traficantes não deixam mais subir favela não, só quando está em comum acordo, né? Se tiver em acordo com eles deixam, senão não deixa não. Vê se político sobe favela aí para ganhar voto, não tem não. Aí os políticos teve que mudar a tática. Parou de dar beijinho em criança, agora está dando beijinho em cachorro. Porque cachorro no Rio de Janeiro está em moda, né? Você tratar bem, tudo isso. Eu sempre tive cachorro, sempre gostei de cachorro. Bom, então está explicado. Não estou tomando nem partido, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Está bem explicado para não vir um bando de imbecil falar M comigo. Está bem explicado. Eu não sou nem da direita, nem esquerda, nem de centro. Eu sou apolítico. Eu não gosto de política. Eu acho a política um cancro. Sabe o que é um cancro? Procura aí na internet o que é um cancro. Cancro é uma ferida que não sara nunca. Entendeu? Política é o troço mais nojento que tem. O bom político é aquele cara que é eleito no primeiro mandato, ele vê a podridão que é e sai fora. Né? Esse é o bom político. Esse é bom. Porque ele saiu fora, que é muita nojeira. Eu conheço os bastidores da política. Eu apoiei uma vereadora em 4 mandatos no Flamengo. 4 mandatos ela teve. Essa mulher nunca chegou para mim, eu nunca levei R$1 por apoiar ela. Ela nunca chegou para mim e falou, pô Nelson, obrigado por você ter me ajudado. Nunca me agradeceu. Mas eu achava ela uma boa, era uma boa política, né? Ela fez muita coisa pelo bairro, mas nunca me agradeceu. Nunca me agradeceu. E olha que eu sempre fui amigo dessa mulher. Quando eu comecei a pintar meus quadros, eu dei um quadro para ela, nem sei se ela tem ainda. É bom ela ter o quadro, porque o quadro daqui a um tempo vai valer um dinheiro bom. Se ela não tem mais, problema dela. Também dei um quadro meu para a dona Tereza, a mãe do lutador, do Marco Ruas, dei um quadro que eu fazia no início, dei para ela, ela chegou a botar, mas isso aí é completamente diferente. Essa dona Tereza, a mãe da família, a sucessora da família Ruas, essa era uma mulher maravilhosa comigo, me tratava muito bem, entendeu? Quando se dependesse dela me dar um prato de comida, nunca me negou, sempre me tratou bem. O pai, o marido dela, o senhor Rua, né, que era delegado de polícia e tudo, é que eu não gostava muito, mas também nunca me fez mal não. Entendeu? Eu tive uma vez um desentendimento com ele, porque eu tinha o hábito de ir para a praia e sentar perto das meninas, bater um papo e roubar alguma coisa para me comer. Eu roubava um relógio. Aliás, eu fui preso uma vez por isso, que eu roubei, conheci, como eu devia ter meus 18 anos, eu era um homem bonito, tudo chegava perto da mulher, a mulher sempre dava conversa.
Aí eu conversava com, se eu visse que eu não ia dar em nada, eu via um relógio dando bobeira, alguma coisa, eu roubava. Roubava para quê? Para vender e comprar comida, porque eu era morador de rua, né? Entendeu? Então é isso aí, tá bom? Então não sou, tá explicado, né? Tá explicado. O que eu tive com o seu Rojo foi resolvido, a gente ficou numa boa e depois eu fiquei amigo dos filhos todos dele, amigo do Zezé, que morreu, amigo do Tavinho, que também já faleceu, sou muito amigo do Ricardo, entendeu? Sou muito amigo da Lúcia, entendeu? Outro dia eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, ela não respondeu, deve estar ocupada. Entendeu? É isso aí. Mas essa vereadora, ela nunca me falou, poxa, obrigado. 4 vezes, 4 mandatos, eu apoiei ela nos 4 mandatos. O que eu fazia? E como eu era uma pessoa que era muito conhecida, o primeiro mandato dela eu era taxista, eu tinha um táxi. Eu ficava andando com finquei a bandeira no carro, e fiquei rodando por Laranjeira. Eu era conhecido nesses bairros todos, Catete, Laranjeira, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, até Copacabana, Leblon, se eu fosse, mas eu não ia porque não era a área dela, ninguém conhecia ela ainda, então eu fiquei mais centralizado no Flamengo, no Catete, Laranjeiras, Glória, eu era muito conhecido ali, entendeu? Você que está assistindo o vídeo agora, de repente você não conhece, mas chama o teu pai lá para ver o vídeo que ele vai lembrar de mim. Quem não conhece o Nelson Maluco da Rua Paissandu? Antes de Nelson Maluco era o Maluquinho. Quem não conhece? É ruim, hein? Muito conhecido. Eu digo, não vou dizer que digo com orgulho, mas pelo menos eu não ensinei, eu não influenciei ninguém a fumar maconha, a cheirar cocaína, a assaltar com revólver na mão. Eu roubava sim, porque eu estava com fome, eu entrava dentro da loja americana, chegava lá e roubava. Tinha uma loja americana na Rua do Catete, ali na esquina da Tamandaré, onde é o Detran hoje em dia, ali era a loja americana. Entendeu? Eu entrava muito na loja americana para roubar, para vender, para comer. Entrava muito nas Cias também, né? Cia de Botafogo. A Cia de Botafogo era brincadeira. Eu entrava com uma roupa, ia para o setor de roupa lá, não tinha ninguém olhando, eu tirava minha roupa, botava outra roupa e saía na maior cara de pau. Tirava a camisa, botava uma camisa da loja, botava uma calça da loja, botava um sapato e saía. Eu fazia isso, saí final dos anos 50, já entrando nos anos 60. Cias de Botafogo. Tá tudo na internet, tudo que eu estou falando, tá lá. Tinha um cara lá que trabalhava de segurança que ele prendia todo mundo. Ele me prendeu umas 3 vezes. Ele tinha um número, eu não lembro o nome dele, acho que era 330, 333, sei lá, tinha um número. Era um cara alto, coroa alto, forte. Ele que ficava antigamente, eles botavam nas grandes lojas, eles botavam um cara para ficar circulando de terno, tudo, para sacar se algum ladrão, tudo, ia lá e pegava. E eu era ladrão, né? Eu entrava para roubar na loja mesmo, eu roubava pra caramba. Eu não fazia um monte de besteira. Eu entrava no cinema sem pagar, penetrava, entendeu? Tinha um cinema na Marquês da Branca, em frente ali Cine Paissandu. Eu cansei de penetrar naquele cinema ali. E eu assistia filme 18 anos, eu com 14, 15, 16 anos eu entrava. Porque antigamente você tinha que apresentar uma carteira provando que você tinha 18 anos. Não era como agora que é liberado. Garoto de 14, 15 anos entra em filme de 18 anos, né? Não tem mais isso, mas antigamente tinha. Eu usava uma técnica muito boa, porque no cinema Paissandu, a entrada era na Marquês da Branca e tinha uma galeria, a galeria do 45. E tinha 2 portas ali que eram de cinema. Aí o que eu fazia? Eu ia lá, pintava para a galeria, a porta estava fechada, o filme já estava acabando.
Aí eu esperava, aí o lanterninha vinha, abria a porta, saía aquela muvuca, aí eu virava de costas e andava de costas, tá todo mundo andando e eu andando de costas, eu entrava. Eu gostava muito do cinema Paissandu, porque foi um dos primeiros fins de cinema no Rio de Janeiro a ter poltrona. Tinha um setor só para poltrona ali, né? Foi um dos primeiros cinemas a ter isso. Aí eu ficava lá eu gostava desse negócio aí, porque geralmente eu dormia, né? Porque eu geralmente estava com sono. Com o lugar que eu caía, eu dormia. Aí eu dormia lá, assistia um filme, dormia umas 2 horas, aí depois assistia o filme, depois dormia mais um pouquinho, aí ia embora. Saía na porta, ainda dava até logo, porque o gerente já era meu amigo, já sabia que eu era penetra, mas eu penetrava em tudo que é coisa que você possa imaginar, festa, clube, carnaval. Então eu cansei de penetrar no Botafogo, no Guanabara, no Monte Livro, né? Festa de carnaval, penetrado em tudo que é lugar. Eu fui um fio desencapado no Rio de Janeiro. Eu fui muita coisa, eu fiz muita coisa. A minha vida dá um livro, porque eu falo que eu sou enciclopédia do Rio de Janeiro, entendeu? E eu ia tudo que é baile de carnaval, ali no Morro da Viúva, onde tem aquele prédio do Flamengo, ali tinha um baile chamado Vermelho e Preto. Era considerado o baile do diabo. Esse eu nunca fui não, acho que por medo, né? Tinha, pode as pessoas antigas aí, procura na internet. Baile do Vermelho e Preto, baile do diabo. No Yacht Club tinha outro baile do Havaí. Todo mundo de havaiana e tudo. Que na minha época de carnaval todo mundo gostava de se vestir de havaiano. Ou era havaiano ou índio, ou de índio. Mas é muita coisa que eu sei do Rio de Janeiro que eu vou contar, que eu lembro, né? Entendeu? Agora, tá vendo essa camisa aqui? Isso aqui foi o que me protegeu sempre, de eu ter passado por isso tudo e nunca ter morrido. Que muita gente da minha época que foi embora, que morreu. Por quê? Eu sempre digo por que eu sobrevivi. Eu digo que eu venci. Jesus fala que venceu o mundo. E venceu, né? Só ele podia vencer essa questão que o Pai deu para ele, essa missão. Que Jesus veio ao mundo com uma missão, né? E venceu, e ganhou. Né? Mas só ele tinha essa condição. Quem mais tinha? Agora, eu fiz tem gente que faz pacto com o diabo, eu fiz com Deus. Quando você faz um pacto com Deus, você se torna um nazireu. Aí Deus vai preparar você para um dia botar você para trabalhar para Ele. É o que aconteceu comigo. Eu, quando era garoto, eu fiz um pacto com Deus. Porque antigamente a história de Jesus, os filmes de Jesus, passavam em todo o cinema no Rio de Janeiro. Eu era criança e eu penetro em cinema desde que eu tinha 10 anos, 11 anos. Entendeu? Eu não pagava, porque eu não tinha dinheiro, eu penetrava. Tudo que eu fazia era errado. Eu fui o cara mais antissocial que você possa imaginar. Eu fui muito antissocial, eu não fiz nada, olha, eu não estudei. Esse sistema que tem de estudar, fazer vestibular, depois trabalhar em empresa, ficar preso nas grandes empresas e viver a vida só para ter um dia na semana ou 2, que às vezes era sábado e domingo, para você ter lazer, que nada. Minha vida, eu fui criado no mundo, na vida. Minha mãe me botava na escola, eu esperava ela ir embora e saía, ia para a praia, ia para o aterro do Flamengo. Eu vi o aterro começar e tudo. Lembro dos caminhões passando, eles montaram o Monte Castelo da areia lá para fazer o aterro. Eu peguei o início, quando cheguei na Paissandu, o mar batia. Naquela parede que tem ali da administração, tem uma parede ali onde passam os ônibus, né? O mar ia até ali. Aí aterraram,
acabaram com o Monte Castelo lá, e acho que foi o Monte Castelo, foi um monte lá na cidade. Aí os caminhões passavam sempre na Paissandu, que a Paissandu ela dava a mão lá do Palácio da Guanabara e o Fluminense, ela ia direto até a praia. Depois é que mudaram a mão da Paissandu, mas antigamente a mão da Paissandu começava lá, em frente ao Palácio da Guanabara, ela a mão ia até a praia do Flamengo. Então eu ficava sempre na Paissandu, que eu me mudei para Paissandu, e depois que minha mãe foi embora eu fiquei na Paissandu, tudo que acontecia por ali eu sabia. Aí eu vi os ônibus passando com as areias, aterrando e tudo. O pessoal da antiga vai lembrar disso. Tá bom então, gente, então eu estou dando testemunha, a minha testemunha, o foco mesmo é para as pessoas que têm fé, né? Acreditar que eu fiz tudo isso, ó. O Espírito Santo estava comigo. Ele está comigo até hoje. Tá bom? E para acabar com essa lenda aí, né? De que os bandidos, que tem bandido aí, que o cara mata, estrupa, bate em velho, bate em criança, faz um monte de coisa. Aí é preso, aí aparece um monte de gente para... Ah, não, coitadinho. Ele é vítima da sociedade. Ah, que é isso, cara? Quando eu fui garoto de rua, eu pedia comida. Eu entrava num restaurante, cansei de fazer isso no Flamengo, Botafogo, Copacabana, eu andava o Rio inteiro. Eu chegava, batia, eu era criança, tinha 10, 11 anos, batia no bar, que nem eles fazem de vez em quando aí. Por isso que uma criança, quando faz isso comigo hoje em dia, eu dou a comida para a criança. O moço, paga aí um prato de comida para mim, paga um risole aí para mim, por favor. Em cada 10 pessoas que eu pedia, 5 dava. Hoje em dia a criança pede e 100 um dá. Né? Que as pessoas são diferentes. Na época que eu era criança, Deus me ajudou, as pessoas, aquela geração, uma geração boa. O Rio de Janeiro já foi chamado de cidade maravilhosa, não foi à toa não. Porque o Rio de Janeiro era maravilhoso mesmo, até para quem criança de rua. Eu sou testemunha, gente, eu vivi isso e sobrevivi. Eu venci o sistema com a ajuda do Espírito Santo e do Filho, do meu amigo e Senhor Jesus. Ele é meu mestre, ele me ensinou tudo, eu passei por tudo que eu passei, ele me ensinando. O Pai liberou para Satanás fazer o que quiser comigo. E fez. Eu passei por situações na vida que, sinceramente, me tornam ao concurso. Já viu aquele filme lá, Forrest Gump? É mais ou menos daqui, eu sou o Forrest Nelson. Que tudo que acontecia no Rio de Janeiro, eu estava presente. Incrível que pareça. Tudo que aconteceu. Eu era um cara muito ligado, que eu via muito filme, eu via muito cinema, eu conversava. Eu com 12, 13, 14 anos, eu entrava no meio de conversa de adulto. Sempre gostei de andar com os adultos. Os adultos, tem o Manuel Rezende, né, que foi praticamente, eu chamo ele de pai, porque ele me ensinou muito, ele me ensinou a não roubar. Eu parei de roubar por causa dele. Ele me ensinou a não beber e ele me ensinou a não fumar. E eu quase morri por causa de cigarro. Porque o dia que ele falou comigo, o dia que eu pegar você roubando ou bebendo cigarro na boca, eu vou te matar. Ele tinha essa mania, para quem conhece o Manuel Rezende, sabe que ele era assim, ele era bravo pra caramba. E uma vez eu saí de casa, que eu fumava escondido em casa. Antigamente a criança tinha que fumar escondido, por causa dos pais. Aí eu saí de casa e fui pra rua tirar onda, tragando. Aí de repente ele apareceu, ele me viu, veio pra cima de mim. Eu devia ter uns 12 para 13 anos. Ele me deu uma banda, sabe o que é banda, né? Quando o cara
passo o pé assim na terra. Eu devo ter subido uns 3 metros. E pá! Caí no chão lá que nem. Mas eu já era forte. Aí eu levantei e falei, pô, saí correndo. Eu tinha o maior medo dele. Ele me botava medo, tinha o maior respeito. Mas ele foi embora para os Estados Unidos e eu assumi o lugar dele, né? E aí eu comecei a arrumar confusão com todo mundo. Ele não arrumava confusão, mas ele não tinha esse negócio de ser grandão, não. Ele era um português, veio dos Açores, um português pequenininho. Ele veio dos Açores, ele trouxe uma técnica lá dos Açores, que ele pegava negão de 2 metros e batia. Aí que nasceu a baiana. Vocês aí que gostam de ultimate e tudo, que o jiu-jitsu, que ele entra lá embaixo e leva para o chão para neutralizar, né? O Hugo Duarte, meu amigo, faz muito isso. Fazia, né, na época que ele lutava. Essa baiana aí, quem trouxe, pode perguntar o Marco Ruas. Marco Ruas é testemunha. O Marco Ruas, eu não sei se ele vai lembrar, quando ele começou a andar no aterro, ele começou a andar onde eu andava, porque eu sempre andei com uma rapaziada que gostava de fumar um baseadinho, mas eu nunca fumava, mas eu não me metia. É com ele lá. Deus não dava livre-arbítrio, eu não me misturava, mas não fazia nada contra, nem falava mal, que na Paissandu, porque eu só andava com maconheiro na Paissandu, meus amiguinhos, as mães, não vai andar com esse cara aí não, maluquinho não é maconheiro. Tem um amigo meu, o Mauro Renha, que brigava com a mãe. Teve uma vez que ele quebrou tudo porque o cara discutiu com a mãe por causa disso. Pá, o cara não é maconheiro não, para de falar merda. É sim, você não vai andar com ele não. Aí ele ficava com raiva, porque ele gostava muito de mim. E eu também gostava muito dele. O Mauro foi um dos meus melhores amigos, o Mauro Renha. Aí ele fazia o maior rebu em casa, porque a maioria das mães achavam isso. Eu posso contar no dedo. A mãe do Lino, por exemplo, achava que eu era maconheiro. Já o pai não. O pai me adorava, gostava de mim pra caramba, porque ele sabia que eu não era, porque o Lino falava com ele. O Lino falava com a mãe, mas a mãe, né, ela estava nem aí. Mas eu não estava nem aí, a mãe falava. A dona Olga Renha também nunca me tratou mal por causa desse negócio de eu ter fama de maconheiro. Que o maconheiro nos anos 50 e 60 era que nem bandido é hoje em dia. E a família toda da dona Olga Renha, os filhos sempre me gostaram de mim. Eu também gosto deles que nem irmão, porque eu fiquei muito tempo da minha vida dentro da casa da dona Olga lá, né, tocando violão e tudo. Agora não é só a dona Olga não, a família toda Renha, eu não sei o que essa família tem comigo, que eu curtia todo mundo, desde acho que é Marta, a dona Marta, entendeu? Que era a patriarca, né? A dona Lia, a Lia Renha, a mãe do Carlinho, mãe do pessoal do Carlinho, que do lado da Asa Delta, do Paulo, do Paulinho, do Tony. Ela era pequenininha, eu saía da minha casa, devia ter uns 7, 8 anos. E a televisão tinha acabado de chegar no Brasil, quase ninguém tinha. Você tinha que ter um poder aquisitivo bom para ter televisão. E a família Renha é uma família que sempre foi tradicional, sempre foi uma família de muitos bens, entendeu? Então ela tinha televisão. Eu saía de casa, ia pro prédio, Moleque Piranga, ela morava lá no, se eu não me engano, no 12, no 12º andar. Eu subia no elevador, tocava a porta, ela abria a porta e deixava eu entrar. Eu entrava para ver televisão. Eu assistia televisão debaixo da mesa dela, tão pequenininho que eu era. Eu não sei se o filho dela vai lembrar disso. Ou de repente o mosquito, eu não sei quantos anos o mosquito tem, mas algum filho dela, o Tony eu tenho certeza que lembra, ia lembrar, mas parece que ele faleceu. Deus o tenha. Deus o tenha. Entendeu? Então eu tenho muita historinha para contar. Eu falo que eu sou uma enciclopédia do Rio de Janeiro, eu falo que Jesus Cristo tem
tem uma particularidade comigo muito grande, porque ele me ensinou, ele foi meu mestre e eu sempre cumpri tudo que ele me ensinava, me instruía a fazer. Eu nunca fui fiel a ele, nunca neguei nada a ele, nem nego. Estou aí para dar o que vier. Valeu, gente? A família Renha, tá bom? A família Renha foi muito importante, tá? Gostava muito dele. Gostava ou não gosto? Né? Tem um caso, todas as pessoas que me trataram bem, incrível que pareça, estão bem. Tem um caso na família Renha, com os filhos da dona Olga Renha, que eu não tenho certeza não, mas alguma coisa me diz que isso foi um milagre. Porque tem a segunda mais nova, que é a Cristina, eu chamo ela de Tininha, ela trabalhava num prédio ali na 13 de Maio, no centro. Era um prédio, inclusive, que tem o nome da família, Renha. E ela trabalhava junto com o tio dela, que ela era o braço direito desse tio dela, já até faleceu. O que acontecia? Volta e meia eu ia lá, estava no perrengue, eu ia lá. Para ela que essa Tininha, a Cristina, ela tem um elo comigo assim, tão forte, não sei o que é, cara, mas ela, por exemplo, quando eu estava tendo os surtos, ela era a única pessoa que aparecia para me ajudar, para me dar alguma coisa, para me dar um consolo, era ela. Então teve um caso nesse prédio, você já deve ter ouvido falar, prédio da 13 de Maio que caiu, prédio de 12 andares. Ela trabalhava, se eu não me engano, no 9º andar, o escritório do tio dela lá, e era braço direito. E ela ficava todo dia até tarde trabalhando, porque era muito trabalhadeira, ela sempre trabalhou muito ela. Ela é que cuida do patrimônio do Gen, acho que é ela que cuida. Era o tio dela, acho que passou para ela agora. Que é uma pessoa honesta, todo mundo confia. Por isso que eu gosto do Gen, porque tem muita coisa do Gen, as pessoas falam, fica puxando o saco, não puxa não. É porque são pessoas íntegras. Entendeu? A família toda, são tudo pessoas boas. Todos eles, meus 6 irmãos de criação, todos eles são pessoas boas, não tem pilantra. Entendeu? Aí não tem pilantra, eu elogio, o que eu vou fazer? Aí, voltando para a Tininha, aí ela sempre saía, o ano inteiro, todo dia ela saía no horário, acho que era 8h30, 9 horas, eu não conheço bem a história não. Mas, de repente, eu sabia que ela ficava lá até tarde. Aí, de repente, todo o jornal publicando, caiu o prédio na 13 de Maio. Caiu, desabou. Aí eu falei assim, caramba, que prédio é esse? Será que é o da Tininha? Eu já fiquei preocupado. Aí, tá lá. Acho que é o número 13 da 13 de Maio, eu não sei qual é o número. Sei que é prédio, edifício Renha, Manuel Renha, eu acho. É que nem o da Paissandu. Rapaz, aí eu falei, caramba, será que a Tininha morreu? Não sei o quê. Um prédio caiu, olha a hora que caiu. Caiu de noite, tinha ninguém mais, tinha pouca gente. Mas ela costumava fazer serão. Ela ficava de noite trabalhando. Aí eu fiquei super preocupado, mas daqui a pouco eu fiquei tocando o celular, mas não vou atender, depois já atendo. Aí depois eu fiquei em contato, não, ela não morreu não estava lá não. Mas como não estava? Toda noite ela ficava. Eu acho que aí teve a intervenção do meu amigo e Senhor Jesus. Tirou ela de lá. Isso é um milagre, né? Tinha que correr esse milagre, porque ela nunca me negou nada. Todo mundo da família nunca me negou nada, mas ela é especial para mim. Um dia eu achei uma Bíblia católica, entendeu? Que eu fui inspirado pelo meu filho que é evangélico, falou, fosse minha eu tacava fogo. Como é que eu vou tacar fogo na Bíblia? A Bíblia
Não interessa se é de católico, se é de alemão, não interessa quem é. Interessa que a palavra de Deus está ali. Tá, mas está deturpada porque o católico mexeu. Aí já é problema do católico com Deus. É Deus que vai julgar isso. Está escrito lá para não mexer, né? Mexeram, então é problema deles. Aí eu dei essa Bíblia, é uma Bíblia rara, está cheia de lixo. Deve ter sido algum padre que morreu, aí os parentes, que é tudo ateu, jogou fora. Aí eu estava andando com o meu cachorro ali na Andrade Pertence, ali perto da Silveira Martins, ali, que eu morava ali na Bento Lisboa, perto. Aí estava no lixo, aí vi um volume, aí eu falei, pô, o que é isso aqui? Eu fiquei curioso, abri, tinha essa Bíblia, 2 exemplares. Era na época que o Papa era o Papa João, era um Papa muito respeitado na época dele, com a assinatura dele e tudo. Aí eu vim para casa, aí fui para a internet, fui pesquisar, pô, faria uma nota essa Bíblia. Eu falei, ô papai, vou pagar minhas dívidas, me dei bem. Mas eu já estava lendo a palavra do Senhor Jesus. Entendeu? Aí eu falei, peraí, cara, pô, como é que eu vou vender? Porque já tinha passado aquela fase que Jesus fala, que ele falou para os apóstolos, né? Mandou os apóstolos pregar para o mundo inteiro e tudo. Vai lá e fala de graça, prega o meu evangelho de graça e não cobra nada, porque vocês receberam de graça. Isso não foi um pedido, isso foi uma ordem. Né? As pessoas pensam que quando Jesus fala, ou ele fala por orientação, mas tem hora que é ordem. Por exemplo, ele fala que quando estivesse no início, né, das tribulações, você sair fora da cidade. Porque eu vim para o monte. Eu vim para uma cidade que era 2.000 metros acima, não sei o que, entendeu? Aí o que eu fiz? Aí eu fiquei pensando, aí eu estava frequentando uma igreja na época, aí primeiro eu perguntei ao meu filho. Meu filho é fogo, ele é radical, né? Tá errado, né, filho? Não pode ser radical, não. Em tudo que é lugar tem filho de Deus. Tá errado isso, né? Você também condenou a menina lá que era da igreja e se envolveu com um rapaz que não era da igreja, teve um filho, e a igreja toda condenou a menina. Tá errado isso. Tá errado. Jesus não teve o caso de Jesus com a prostituta lá que traiu o marido, que todo mundo queria matar ela com pedra. Ele se levantou e perguntou aquela famosa frase: se alguém não tiver pecado, aí joga a primeira pedra. Saiu de perto. Aí o que as pessoas começaram a fazer? Pegaram as pedras, jogaram para um lado, do outro, saiu tudo quietinho, cabeça baixa, né? Será que essas pessoas que condenaram ela, né, que a igreja toda lá, né, a congregação toda condenou a menina, porque ela, quando tinha aquelas passeatas, negócio de Bolsonaro, não sei o quê, a igreja apoiava o Bolsonaro e ela ia junto. A menina criada dentro da igreja, pregava palavra para criança, era professora de criança. Eu conheci a menina, a mãe dela também, as duas, a mãe e a filha, são 2 pessoas maravilhosas. Agora a menina se envolveu com o rapaz, deve ter se apaixonado, ou é paixão, sabe como é que é paixão, né? Paixão é fogo. Aí o que aconteceu? A menina ficou grávida e a igreja toda caiu em cima da menina. Meu filho, eu fui questionar o meu filho e falei, que isso, Saulo? O que aconteceu? Ah, não, isso aí é prostituta. Aí eu ainda não tinha muito conhecimento da palavra. Jesus, né, eles têm muito conhecimento do Antigo Testamento, mas eles não dão muito valor para o que Jesus fala, não. Se Jesus não condenou a prostituta lá que ia ser apedrejada, com que direito essa igreja condenou essa menina? Não está na antiga, eles usam muito as coisas antigas. Não está escrito lá no Velho Testamento, Deus falando
que a vingança cabe a ele, não é ele que vai julgar. Então que direito que tem essas igrejas? Não é só essa não, essa que eu estava era povo, que o cara é povo, o cara é um discípulo fortíssimo de Satanás. Ele usa a técnica de persuasão que ele aprendeu na marinha, que ele era da marinha, né? Ele que levava as ordens lá do comando para a tropa. Então sabe como é que é? Aprende a persuadir os soldados, a jurar, fazer aquele juramento fajuto lá, né? Que você abdica de Deus e começa a servir o diabo. Eu falei isso pro meu filho, que meu filho ele serviu normal, eu fui excluído. E ele serviu normalmente, mas ele foi tão bom soldado que ele ganhou uma noção. Uma noção. Uma noção é quando a pessoa é elogiada, porque foi um bom soldado, não sei o quê, cumpriu, é filho de Deus, vamos de lá. Pegou a moção e levou para o pastor dele, que é ele militar. Aí o pastor adorou, falou, não, muito bem, parabéns, bateu pau no cara, esse aí é o pai dele. Ele não reconhece como pai. Não posso fazer nada, né? Deus manda, né? Qual é o verdadeiro pai dele? Quem foi o pai dele? Não fui eu. Eu fui o pai dele. Né? Quem fez eu ser o pai dele? A família que ele tem é graças a quem? O pai me usou quem? Usou eu. Eu fui jogado de lado da família. A família dele agora é ele, o pastor, os filhos do pastor e os membros da igreja dele. Essa igreja é uma seita do diabo. Eu fiquei 2 anos na igreja, entrou 3 pessoas. Como assim, rapaz? Jesus Cristo pregava para uma multidão de 500, 1.000, 2.000 pessoas. Os apóstolos também pregavam. Pedro teve uma vez que acho que ele pregou, tinha mais de 2.000 pessoas. Como é que pode uma igreja que se diz ser igreja? Eles falam, como todas as outras igrejas falam, né? Falam que aquela ali é a única igreja do Rio de Janeiro, é aquela. Mas todas elas falam isso. Eu conheço todas. Até o Mormon, onde eu fui batizado, porque eu fui batizado no Mormon, olha só que barato. Fui batizado em 2 lugares, no Mormon e naquele cara que tem na televisão aí, o tal de não sei o que, Palharim, entendeu? Não sei o que do telhado, entendeu? Eu fui batizado porque eu estava ouvindo ele pregar, ele desafiou. Você teria coragem de vir aqui se batizar? Eu levantei, corri, fui lá e me batizei. Corri não, porque levou quase uma hora de pegar metrô e tudo, mas me batizei. Batizei em 2 lugares. É bom que aí eu tô mais convicto, né, da minha salvação. Pô. Jesus fala para batizar uma vez e eu tentei, nessa igreja que eu estava, o pastor falava que o batismo dele é o que vale, os outros não valem não. Só o batismo dele. Aí eu fiz o curso, tinha que fazer um curso, eu sou contra fazer curso, Jesus não mandava ninguém fazer curso. Aí eu fiz o curso, tudo passei, entendeu? Recebi ajuda do meu filho, no começo me ajudava, depois a minha neta, a mais velha, que eu mais curto, gostava mais de mim, me ajudava. Mas aí não sei o que aconteceu, cara. Eles fazem a cabeça lá nessa igreja, nessa seita de Satanás, cara, eles fazem a cabeça das pessoas, que as pessoas se voltam contra o servo de Deus, que eu sou um servo de Deus. Eu tenho músicas que eu fiz, entendeu? Não, isso aí não foi Deus que inspirou, não, foi o diabo. É brincadeira, tem música. E eu tentava fazer tudo que a maneira que eu queria usar a igreja para me chegar, dar essa testemunha que eu estou fazendo aqui agora, para dar essa testemunha na igreja, mas em todas as igrejas que eu fui, eu sempre fui barrado no bairro. Eles nunca deixaram. Engraçado, né? Então isso prova que eu sou uma pessoa que representa Deus, né? Porque o Deus verdadeiro mesmo não está nessa igreja. Ou você pensa que você vai para a igreja, está lá aquela banda lá tocando, fazendo barulho, todo mundo cantando, levantando a mão. Aleluia! Deus não está aí não, meu amigo. Deus está onde Jesus fala.
O discípulo pergunta, como é que a gente faz para orar? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora baixinho, que teu pai vai te ouvir, vai te engrandecer perante os homens. Isso é verdade, pô. Se o próprio Jesus fazia isso, Jesus não ia para a sinagoga, que o nome, olha só, o nome de sinagoga, na tradução não é igreja. Né? Aí eles botaram sinagoga, mas não é igreja. Se você for botar tecnicamente, Jesus nunca frequentou sinagoga, ele nunca frequentou a igreja, ele frequentava a sinagoga. A sinagoga era um evento social, era uma coisa criada para ajudar o povo judeu, os mais pobres, os levitas, os órfãos, que nem eu. Eu, se eu vivesse nessa época, eu ia ter uma ajuda, que nem eu tenho hoje, muita gente que me ajuda. Entendeu? Então é isso aí. Então eu, quando falo nesse negócio aí, é porque eu tenho um pouco de, não mágoa, porque eu não tenho mais mágoa, porque Jesus já tirou toda a mágoa do meu coração. Mas a ingratidão é uma coisa que me irrita. E irrita o Senhor Jesus também, que ele não gosta. Tem uma passagem dele que ele cura 10 pessoas, vai todo mundo embora, só volta um para agradecer e fala, cadê os outros 9? Jesus fala isso, ele não gosta. Não gosta. O pai não deve gostar, né, de ingratidão, né? O pai manda cuidar de todo mundo, manda cuidar. Eu sempre fui uma pessoa grata, todo mundo que matou minha fome quando eu precisei, eu nunca esqueci e nunca vou esquecer. E eu aturo os filhos dessas pessoas que mataram minha fome, até hoje eu aturo todo mundo. Essa cidade que eu vi aqui tem uma pessoa que nunca me deu um prato de comida. Me deu até a última vez que eu fui na casa dele, lá ele me deu uma macarronada. Mas nunca me deu nada, quem me dava era a mãe dele e a irmã. E eu tento levar esse cara numa boa e tudo, entende? Mas agora o Senhor mandou eu falar, sai fora, você já fez seu papel. Mas eu cortei relacionamento, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Entreguei na mão do Criador. Entendeu? A ingratidão é uma coisa ruim. Deus não gosta da ingratidão. A ingratidão mora do lado da soberba. E a soberba Jesus combate, Deus combate no Velho Testamento, Jesus combate. E a maioria das igrejas que eu fui, os pastores tudo soberbo. Essa última igreja que eu fui, dessa seita, né? Pô, o cara brinca, você vê, o cara chegava naquele terno bem executivo, bem passado, barba feita, perfuminho, sorriso falso, chegava na porta do mundo, todo mundo amém. Até eu cansei de tudo bem com o senhor, ir lá cumprimentar humildemente, com as pessoas que estão ali assistindo a pregação, são pessoas humildes. Que não presta mesmo é quem está pregando a palavra. Esse é o Jesus, lê Mateus, que está escrito lá. Ele previne o tempo todo dessas figuras. Você pode notar que todo pastor, ele tem geralmente uma sala. E na sala dele tem livro para tudo que é lado. Eles estudam tudo. Eles pegam o conhecimento do mundo. Porque eles vão pregar ao contrário, mas ele tem que conhecer tudo para ele poder, uma forma para enganar a pessoa que foi chamada. É você que está me ouvindo agora, quem sabe? Se você tem fé, você é uma das pessoas chamadas. É essas pessoas que eu quero atingir. Não quero atingir aquele cara que me ouve e fala, ih, tá maluco? Falaram isso para todos os profetas. Falaram para Noé, falaram para Moisés, lembra a briga que ele teve com o povo no deserto? Todos os profetas mataram, apedrejaram. Os discípulos de Jesus, só teve um que não foi assassinado. Os 11 foram. 11 discípulos assassinados. Jesus fala, né? Se pegar a cruz dele e seguir, o negócio ia ficar ruim.
mas eu estou muito bem preparado. Ele me preparou muito bem. Ele foi preparado durante 30 anos. O pai dele preparou, ele começou a pregação dele com 30 anos. E ele me preparou por 70 anos. 70 anos que eu passo tudo que é perrengue, eu ficava perdido, né? Caramba, o que está acontecendo comigo? Por que eu sou tanto? Não sei o quê. Mas eu era pecador, fazia um monte de coisa errada. Mas agora ele me mostrou, ó, você passou isso tudo porque eu estava te provando. Esse aqui, né? Ele estava me provando para depois me botar na luta, né? Que agora eu estou na luta. Pode vir quem quiser, pode vir debater comigo. Vocês que me olham e falam que eu estou maluco, legal, bacana, vamos ver quem ri por último. Aquele ditado, né? Quem ri por último, ri melhor. Agora vocês estão rindo, vocês não acreditam no que eu estou falando, não acreditam em nada, né? Eu fiquei aí 70 anos prevenindo, falando que estava tudo errado. Eu fiquei 70 anos. Você está me ouvindo, que me ouve, que sabe que é verdade que eu estou falando, e não bota a cara na internet para falar aí que ele está falando é verdade. Eu sou testemunha. Está tudo calado. Tudo caladinho. Estranho isso, né? Vocês sabem que o que eu falo é verdade, vocês sabem que eu não sou maluco, mas ninguém bota a cara para falar, para dar um testemunho para mim. De repente é Deus que não quer isso, que Ele não quer muita gente mesmo, né? Que Ele fala, né, que a porta de Satanás é bonita, é grandona, é monstruosa, vai entrar muita gente. E a do Senhor Jesus é pequenininha, entra um de cada vez, bem escolhido pra caramba, porque dessa vez ele vai, né, o Espírito Santo, o Senhor, né, o nosso Pai vai escolher muito bem. Além dele escolher, ele dá manda para o filho para passar no crivo do filho. O que acontece é isso, todo mundo pensa que é Jesus que vai dar o reino, não, ele não vai dar nada. Ele recebeu os poderes, sentar à direita do Pai, entendeu? Ser reconhecido, né, no céu, todo mundo reverencia ele. Ele ainda vai um dia, ele ainda vai fundar a famosa igreja. Quando ele voltar, vai viver entre a gente, aí vai separar. O pai faz a chamada, né? Aí manda para Jesus. Jesus prepara. Como é que a gente se prepara? Ouvindo o que Jesus tem para falar. Não é ouvindo o que Moisés tem para falar, não. Elias tem para falar, Zacarias, Daniel, nada disso. É o que Jesus tem para falar. É o que ele fala. Esse é o curso que ele dá, é o evangelho dele. Tem que seguir ele. Ele é o único, né? Ele declara toda hora, eu sou o único caminho, você não vai chegar ao Pai por outra pessoa, qualquer outra coisa. Eu sou o único caminho. Você tem que me amar acima de qualquer coisa. Amar o Pai acima de qualquer coisa. E a mim você tem que me amar acima de qualquer coisa também. Por quê? Porque aquele que não me ama, né? Não me ama não, aquele que ama o filho, pai ou qualquer coisa mais do que ele fala que não é digno dele. Eu amo Jesus acima de qualquer outra coisa. Acima dele só tem o Espírito Santo, né? Abaixo do Espírito Santo é ele. Eu larguei filho, larguei neto, larguei todo mundo, larguei amigo, larguei todo mundo. Eu saí fora, porque o Rio de Janeiro se tornou a Babilônia do Brasil. E vai ser destruído, que nem a Babilônia foi. Mas não é para vir de fora, Deus não vai mandar fogo nem nada.
É o próprio homem que vai destruir, assim como vai destruir numa guerra nuclear, né? As pessoas têm na cabeça o seguinte: os Estados Unidos é a maior potência nuclear do mundo. Então quem está nos Estados Unidos está numa boa, né? Eles são o primeiro no mundo, é a maior potência. Só que vocês estão esquecendo de uma coisa. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos jogou a bomba atômica e não tinha ninguém para jogar bomba neles, que só eles tinham a bomba atômica. Quando o americano jogou a bomba lá em Nagasaki e Hiroshima, só o americano tinha a bomba atômica. Era tão violento o negócio, matou tanta gente que acabou a guerra na hora. E o americano saiu vitorioso. Só que agora não vai ser assim não, brother. Eu vivi nos Estados Unidos, eu gosto do povo americano, eu acho legal que a lei deles, a lei americana é baseada na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Não vai ser assim não, cara. Se tiver uma guerra nuclear, os Estados Unidos vai jogar bomba. Vai jogar bomba na Coreia do Norte, vai jogar bomba na Venezuela, vai jogar bomba em Cuba, vai jogar bomba na China, vai jogar bomba no Moscou. E aí? Aí vai ficar por isso mesmo? Não vai não, porque eles também vão jogar bomba. Porque todo mundo tem bomba. A Europa toda tem bomba. A América do Norte tem bomba. Venezuela não tem, mas tem o Maduro, né? Ele vai querer jogar bomba na cabeça do Maduro. Vai querer jogar bomba na minha cabeça? Não vai, porque eu estou num lugar onde não tem nem bombinha de São João. E o clima é o quarto clima do mundo. Árido pra caramba. Isso foi preparado para os escolhidos virem para cá. Eu sou um deles, se Deus quiser. Eu estou orando todo dia para isso. Para quando tiver acontecer alguma coisa, eu lembrar do Salmo de Davi 91, né? Que 1000 caiu do lado, 2000 do outro e eu estou em pé. Eu acredito muito nisso. Então essa já está 1 hora, vai dar 1h20 eu falando, tá vendo? Mas é isso mesmo, eu estou falando para vocês que foram chamados e Jesus está querendo escolher vocês. Então dá uma chance a vocês mesmo. Acorda, ora no seu quarto, se humilha, pede o Espírito Santo para tocar vocês, para sair desse laço de passarinheiro que a maioria das pessoas estão envolvidas. Jesus fala que o mundo jaz no maligno, né? É o maligno que manda no mundo, é Satanás que manda no mundo. Jesus falou isso. Então você está no mundo e está preso, né? Sai fora. Ora bastante, que nem eu fiz. Pede a Deus para te ajudar, mas com coração puro. Tem que ser um coração puro. Não pode estar coração mentiroso, porque Deus sabe, Deus sonda o teu coração. O que eu tenho para falar é isso. Cuidado, toma cuidado. É uma pessoa que passou por tudo isso que vocês estão agora, esse laço do passarinheiro, eu entrei nele e saí. Está tudo errado, é tudo mentira, cuidado. Não confia em todo mundo. Jesus fala para vocês, para a gente ter cuidado. Olha, Mateus, capítulo 24, ele está falando tudo. Quando estivesse na época que a gente está vivendo agora, o que estaria acontecendo no mundo. Não tira nem bota nada. Vamos ver agora se eu filmei a primeira vez a minha câmera no computador. Vamos ver se eu consigo botar isso no meu YouTube, que eu aprendi agora a filmar e botar no YouTube. Vocês só vão ver essas chamadas que eu chamo, né, essas postagens, no YouTube. Porque eu não tenho tecnologia para botar ainda no Facebook, no Instagram, no TikTok. De repente eu tenho a tecnologia, mas não sei, porque eu aprendo tudo sozinho, porque ninguém me ensina nada. Eu tenho um filho que mexe em computador muito bem e não me ensina.
Tem várias pessoas que mexem com computador, que eu combino, mas não vem. Na igreja que eu estava, eu queria fazer um monte de coisa, combinava no dia seguinte, não. Claro que era a cúpula da seita. Não, sai fora que esse cara aí não tem nada a ver. Né? Claro que não tem nada a ver. Eu sou um servo de Deus. Eu não brinco com o nome de Deus, nem ganho dinheiro em cima da palavra de Deus. Né? A diferença é essa. Tudo de bom, já rezei um Pai Nosso no início. Eu sempre, toda a minha postagem eu vou rezar um Pai Nosso, porque porque eu aprendi, o Pai Nosso é a oração mais importante que tem, porque foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Yeshua, né? O nome original hebraico dele é Yeshua. Ele ensinou. Se você for analisar o Pai Nosso, tudo que você precisa estar ali, desde do Pai Nosso que está no céu até o final, né? Sua é a glória, né? Ele dá a glória do Pai dele. Pai Nosso que está no céu, santificado, ele manda santificar o nome do Pai. Agora eu estava vendo, que eu estou estudando muito, estava vendo o Pai Nosso. Você vê a humildade do Senhor Jesus. Por isso que eu não me canso de amar Ele. A humildade. Ensino a gente a orar. Tá bom, vou ensinar. Pai Nosso. Ele não podia ter falado, meu Pai que está no céu, ou Deus, ou Jeová, ou Adonai, sei lá que seja. Ele não podia começar assim. Meu Pai que está no céu, vocês têm que santificar ele. Não, ele falou, Pai Nosso que está no céu. Ele se botou no mesmo patamar de qualquer irmão. Vê a humildade do Senhor Jesus? Eu fico até emocionado. É isso aí, chega, já falei demais. Que isso chegue para você que está precisando de uma orientação. E é de graça, tá? Não pode ver que no filme aí, na postagem, não tem telefonezinho de conta, Pix, não tem nada disso. Tá bom? Não precisa dar dízimo, nem doação, nem nada. É de graça. Eu pago do meu bolso, que eu sou aposentado, eu recebo meu dinheiro e eu pago. Eu digo até quanto é que eu pago. Eu pago R$99 da internet, mais 37 para manter a minha rádio no ar. Minha rádio está andando por aí, muita gente já está começando a ouvir. Beleza, fica com Deus, todo mundo fica com Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não vou fazer aquela bênção hebraica bonita, porque eu não falo hebraico e nem decorei aquilo. Só peço ao Senhor para proteger você que tem fé e acredita nele. Né? E ama a natureza, ama os animais, não faz mal com ninguém, né? Não mata, não faz nada. Procura seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Tudo de bom. Ai, falei pra caramba. Olha aí o Espírito Santo aí, ó. Eu que fiz, ó. Bonito, né? Ó. A pomba branca aí que apareceu lá pro João Batista. É, isso aí. Valeu.